Mari, bom dia. Quem não estava aqui ontem? Só para saber. Ah, boa, quase todo mundo aqui. Bom, vou começar então fazendo minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, eu estou com os meus cabelos trançados, nas laterais eles estão com uma trança que a gente chama de nagô, que é uma trança enraizada, estou com um rabo de cavalo, que está mais ou menos no meio das minhas costas. Eu estou usando um vestido branco, com alguns detalhes em verde, amarelo, marrom, vermelho, com um símbolo da prosperidade africana, que são os búzios. No meu cabelo também eu tenho alguns detalhes em dourado, com búzios também, com algumas amarrações em arame. Eu estou com uma calça preta, atrás de mim eu tenho o painel com o nome dos patrocinadores. À minha direita estão os tradutores de Libra. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Marisa. O meu símbolo é esse. E é muito legal estar aqui com vocês hoje. Antes da gente começar a falar do tema, que a Tati e o Lucas me encomendaram, já quero agradecer e parabenizar. Está muito lindo tudo isso que a gente está fazendo aqui. Mari, linda. Te amo. Eu fiz uma retrospectiva, só para vocês entenderem o quão relevante é a gente falar sobre esse tema, a partir do que a gente viu ontem. Tá? Eu peguei algumas palavras que apareceram com muita frequência na nossa conversa. Então, primeira coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui é que a gente está tentando construir aqui como é que a gente cria ambientes de trabalho que geram resultados sem adoecer quem produz. Acho que essa é a pergunta mais importante que a gente tem. Então, no final das contas, a gente sim precisa gerar mais produtividade, mais eficiência, mas como é que a gente faz isso sem adoecer? A gente falou muito sobre cultura organizacional, que é essa força invisível que molda os comportamentos, mas que precisa ser constantemente revisada, como o Lucas acabou de trazer, quanto é importante a gente olhar de forma constante e corriqueira sobre isso. Porque tudo que não regenera, degenera. Acho que essa é uma coisa importante. A gente discutiu o papel da confiança, né, da comunicação transparente, não só como ferramentas de gestão, mas também como estratégia de cuidado coletivo. Quando o contexto é claro, a escuta é real e o diálogo é seguro. E aí o ambiente floresce. A gente também falou sobre a importância da gente refletir sobre processos de acomodação de novas ideias. Como é que a gente não resiste ao novo por medo de perder o controle, ou como que esse medo, se ele for reconhecido, nos prende em ciclos, muitas vezes, de sofrimento. A gestão organizacional, que gera lucro, mas também esgota, foi colocada como parte dessa conversa importante. Afinal, por que tantos jovens estão tendo dificuldade de lidar com o mundo do trabalho? É a primeira vez que 5 gerações trabalham juntas. E a gente está tendo uma mudança, e eu vou falar bastante sobre isso, de como é que a gente vem trabalhando. A gente falou sobre o fenômeno das férias silenciosas, né? De quanto a gente volta a trabalhar e a gente já está cansado das férias que a gente acabou de tirar. Né? E isso está muito relacionado à hiperconectividade que a gente tem. Então, e aí teve um dado que a Sirlene trouxe, a Sirlene Zimmermann trouxe, para mim, que foi bastante chocante, que 81% das mortes decorrentes do trabalho são por doença e transtornos mentais. Isso é muito alto. Então, a gente tem que olhar para esse tema. Né? E a gente não está falando de algo que é, então, uma exceção. A gente está falando de uma epidemia. E aí, um outro tema que apareceu muito foi a cultura do silenciamento. Né? O quanto, muitas vezes, a gente não nomeia, e aí isso acaba entrando dentro da dinâmica, e quando a gente não nomeia, isso nos domina. Quando a gente nomear, né, o Nego Bispo, que é um grande ativista do movimento negro brasileiro, ele diz que quem nomina, domina. Então, quando a gente consegue trazer nome para aquilo que a gente está sentindo, é mais fácil da gente lidar com isso. Quando a gente não traz isso, isso nos domina. E, por fim, ficaram alguns lembretes importantes. Disciplina é liberdade. As metas fazem bem quando estão a serviço da saúde e não do esgotamento. E autoconhecimento é um ato de liderança e de coragem. Pensando nisso,
a gente ficou discutindo, né, eu conversando muito com a Tati, como é que a gente ia trazer esse tema para cá. E por que esse tema é muito relevante? Eu vou contar a primeira história, né? Eu tenho 4 grandes áreas de atuação. A primeira área que eu comecei a trabalhar quando eu tinha 12 anos de idade. Eu sou uma ativista, eu sou filha de uma família de ativistas, e eu, com 10 anos, eu comecei a ser uma ativista consciente. E com 12, eu comecei a perceber que as minhas amigas de 12 anos, que já namoravam, algumas delas viviam relacionamentos abusivos. E eu falava, bom, primeiro que você não devia namorar. Com 12 anos, eu já achava estranho você namorar. Mas a segunda coisa que me incomodava era o fato de que meninas muito jovens estavam vivendo relacionamentos abusivos. Infelizmente, isso não é um verbo que só estava no passado. Hoje, saíram as últimas pesquisas mostrando que se a gente não supervisionar as nossas crianças, os meninos com 13 anos se tornarão meninos misóginos, pela forma de como a internet mostra as meninas. Então, assim, isso continua. A gente tem um grande problema no relacionamento entre homens e mulheres. E esse foi o primeiro tema que veio para a minha vida. Então, das minhas áreas de atuação é o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Eu comecei com a violência contra meninas e depois isso virou parte da minha atuação profissional, porque eu fundei uma coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas, que hoje tem mais de 200 empresas, enfim. E dentro dessa minha atuação na violência, quando eu comecei a atuar dentro do mundo corporativo, a gente contava numa mão. Na verdade, eram 4 empresas que trabalhavam com esse tema abertamente. E eu falava, mas tem alguma coisa estranha, porque assim, a violência contra as mulheres não é uma coisa que está em um determinado lugar. Ela está aqui, ó. Ela está nesse espaço. Ela está nas nossas vidas. Infelizmente, as mulheres ou passaram, ou estão passando, ou passarão por processos de violência. Por que a gente tem tanta dificuldade de falar? E como é que a gente não consegue ver a relação que isso tem com o mundo do trabalho? Isso começou a me incomodar. E aí eu percebi que o fato da gente não falar sobre o tema da violência tinha a ver com a nossa dificuldade de lidar com os estigmas que esse tema tinha, né? E aí, trabalhando isso, o tema de fazer conversas difíceis apareceu, e é por isso que a gente está, de novo, diante de um tema que traz muitos desafios da gente falar sobre isso, da gente trazer mais engajamento. Então, a conversa aqui vai ser sobre isso, tá? Bom, primeira coisa, tá? Isso aqui é uma conversa inicial, tá, que a gente vai fazer. Então, assim, não pretendo, até pelo tempo que a gente tem, esgotar esse tema, mas é muito importante a gente conversar sobre os temas que dificultam que essa pauta avance como ela tem que avançar de forma mais profunda, olhando para os silêncios, para a culpa, para o medo, para o sofrimento psíquico e, principalmente, para a questão do assédio como forma de violência. E aí, muito rapidamente, eu queria lembrar a vocês o que está acontecendo com o mundo do trabalho. Tá? A gente está mudando de cultura. Nós saímos de um modelo que eu chamo de cultura utilitarista, que é o que a gente chama de modelo fordista, onde eu trocava minha mão de obra por dinheiro. Então, eu era nada mais do que aquilo que eu produzia. Nós saímos desse modelo e entramos no modelo que a gente chama de cultura de engajamento. Para além de dinheiro, nós queremos ser felizes, nós queremos ter equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, e nós queremos ter propósito, certo? Essa cultura também está em transição. Algumas empresas já chegaram nesse novo modelo cultural, que é o que a gente chama de cultura de significado. Para além de tudo isso, nós queremos estar em lugares que promovem transformações positivas, que as pessoas têm voz, e que elas conseguem, além de pensar numa questão financeira, ter responsabilidade sobre o desenvolvimento do mundo. Tá? E isso significa que as pessoas ambicionam estar em empresas que promovem mudanças positivas. Ontem, a gente teve, né, a Marina fez uma brincadeira, parece uma coisa boba, mas são esses pequenos detalhes. Quando o Cláudio veio apresentar a experiência da Aspen de offboarding, isso é revolucionário, porque significa que a gente tem responsabilidade quando a gente traz as pessoas para a nossa empresa, mas também quando elas saem.
Porque elas não saem saem porque não tem mais conexão, mas é super importante que a gente tenha esse espaço. Isso significa ser responsável por construir processos de mudanças que sejam significativos, onde o trabalho continua fazendo parte, continua sendo importante. E mais do que isso, quando a gente olha para as transformações organizacionais, tem 5 elementos que são muito importantes. Uma das coisas importantes, quando o time da Vitude propõe a forma, o formato de evento como esse, ele não está dizendo faça igual a Aspen, ou faça igual a Klabin, ou faça igual ao McDonald's, ou faça, enfim, qualquer empresa que passou por aqui. Mas está dizendo, existem elementos que são comuns a todas essas experiências que vão ajudar vocês a construir a solução individualizada da experiência de vocês. Por isso que não é que cada vez mais a gente vai ter as pessoas fazendo igual, mas os elementos estão lá. Então, soluções cada vez mais personalizadas, o bem-estar no centro, o foco na cultura, a autonomia, que apareceu muito ontem, como inclusive um dos fatores, eu escrevi um texto em que eu falo que o principal causador, um dos principais causadores do burnout não é o excesso de trabalho, é a falta de autonomia. Então, falar sobre autonomia é muito importante e inclusão, que ontem, inclusive, nós encerramos o dia falando sobre isso. Essa aqui é uma outra coisa super legal que eu queria mostrar para vocês. Essa talvez seja a pesquisa mais bacana sobre senso de pertencimento que foi lançada nos últimos anos. Ela é de 2023, lançada pela BEM, e ela tem 3 elementos importantes que eu quero trazer aqui para vocês. Primeira coisa, eles levantaram América do Sul, tá? Brasil, Chile, Colômbia e Brasil, fizeram um levantamento para entender como é que as pessoas se sentem pertencentes no seu ambiente de trabalho. Olha que interessante. Dos 10 fatores mais relevantes, 9 têm a ver de como a gente trata as pessoas. 9 fatores dos 10 fatores mais relevantes têm a ver de como a gente trata as pessoas para fazer com que as pessoas se sintam pertencentes. E dos 9, 6 têm a ver de como a gente fala com as pessoas, como a gente se comunica com as pessoas. Então, eu me sinto pertencente quando eu tenho oportunidade de crescimento e feedback transparente, quando a liderança me trata como trata todas as outras pessoas, quando eu não sou impedida de participar de uma conversa porque eu não falo inglês, francês, juridiquês, economês, marketês, ou seja, qual a língua paralela que esteja sendo dita, quando a linguagem facilita a minha participação, quando a comunicação comigo é aberta e honesta, quando as pessoas aceitam o meu estilo de trabalho, mesmo que seja diferente do delas, quando as pessoas realmente querem saber o que eu penso, quando os meus valores são alinhados com os valores da empresa, quando eu tenho confiança e autonomia para fazer o meu trabalho, e quando eu tenho visibilidade do contexto e impacto do meu trabalho. Primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu queria falar sobre esse gráfico que é importante. A textura da inclusão, ela não é igual para todo mundo. Então, por exemplo, para homens brancos, a oportunidade de crescimento e feedback transparente e a forma com que a liderança trata são os fatores mais relevantes. Quando eu estou falando de mulheres brancas, as oportunidades de crescimento e feedback transparente e a confiança e autonomia no trabalho são os fatores mais relevantes. Quando eu estou falando sobre mulheres negras, a oportunidade de crescimento e feedback transparente e a visibilidade do contexto e impacto do trabalho são os fatores mais importantes. O que eu quero dizer? Não adianta a gente tratar todo mundo igual, porque a inclusão tem a ver com como as pessoas gostariam de ser tratadas. Então, é muito importante que a gente leve isso em consideração. Se comunicação é tão relevante, vamos falar dela. O Marshall Rosenberg é o fundador da comunicação não violenta. O que o Marshall Rosenberg diz que é se comunicar? Se comunicar tem a ver com a nossa capacidade de saber o que é importante para a gente, saber o que é importante para o outro, para a gente aprender a falar sem agredir e ouvir sem se ofender. Mas a gente tem muita dificuldade, porque a gente acha que tudo é sobre a gente. Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, toda a comunicação, grande parte da comunicação que a gente faz é sobre o outro. Não é sobre o nosso próprio umbigo, mas a gente olha isso como um problema nosso. E aí a gente tem dificuldade de entender que se comunicar tem a ver com a nossa capacidade de falar com o outro. Não é sobre o que eu quero dizer, é sobre o que a outra pessoa tem a capacidade de ouvir. Segunda coisa importante sobre comunicação. Essa é uma fala da Chimamanda Adichie, que é uma grande escritora nigeriana. O que ela diz? Que comunicação é o repositório dos nossos preconceitos, das nossas crenças e dos nossos pressupostos. Então, para eu mudar a minha forma de agir, eu preciso mudar a minha linguagem. Como que isso se reflete no nosso dia a dia? Alguns mitos que aparecem
quando a gente está falando sobre saúde mental? Ah, a gente oferece benefícios, como terapia, meditação, então está tudo resolvido. As pessoas, elas têm as mesmas condições para cuidar da sua saúde mental. Não é isso que a gente ouve? Está aqui, ó. Está aqui, está à disposição, é só usar. Líderes não têm tempo, nem preparo para lidar com isso. Então, assim, gente, vamos a gente fazer aqui, porque né, eles não têm tempo para fazer isso. A gente não pode abrir esse espaço, porque vai virar uma sessão de terapia coletiva. Quem já não ouviu isso? Falar de sentimentos no trabalho é sinal de fraqueza. Quem não pensou isso? É só uma fase, todo mundo aguenta. Vai passar, vai passar. Essas questões não têm a ver com gênero, raça, classe. Essas falas reproduzem muito de como a gente age. Se eu não mudar a minha linguagem, eu não vou mudar as minhas atitudes. A gente tem que parar de falar esse tipo de coisa. E saber quais são as consequências quando a gente traz isso. Outra coisa importante dessa pesquisa, né? Isso aqui é uma coisa muito legal, que é o seguinte. O que eles fizeram? Eles levantaram o que é mais importante para cada grupo quando eu estou falando sobre pertencimento. Tem uma outra pesquisa que eu adoro, que chama Futuro do Trabalho 2030+, feita pela Unile. Lá, é um relatório em inglês, mas é super simples, dá para, assim, pega o Google Translator, quem não lê inglês, mas é super simples, mas eles têm um negócio muito bacana, que eles fazem, quais são as profissões do futuro. E tem uma profissão que vai existir, que já existe, na verdade, que chama tradutor cultural. É aquela pessoa, aquele time que vai falar assim, como você chama? Renato. Ô, Renato, você vai conversar com os chineses, né? Então é o seguinte, quando você for conversar com os chineses, eles respeitam muito a hierarquia. Então estuda quem são as pessoas que vão estar na sua reunião, entenda quem é a pessoa mais importante da reunião e começa cumprimentando essa pessoa. Se você for entregar alguma coisa, entregue com as duas mãos. Se você for fazer um negócio, pensa que o negócio com os chineses não é um negócio que você vai fazer o mês que vem. Então não vai um negócio para fechar na hora, você vai ter que construir relacionamento, tudo tem a ver com confiança. E é assim que eles falam baixo, não abrace, que é uma coisa muito brasileira. Eles não se sentem, eles se sentem invadidos quando isso acontece. Olhe nos olhos quando você for cumprimentar, isso é sinal de respeito. São todos códigos culturais. Isso aqui é um código cultural. É o seguinte, para os brasileiros, como é que os brasileiros se sentem acolhidos? Quando eles se sentem, eles recebem a oportunidade e quando eles fazem parte da conversa. Então, como é que você traz os brasileiros para uma conversa? Elogiando, trazendo quais são as contribuições que ele tem, por que é importante. Quando você vai falar com os americanos, por exemplo, como é que eles se sentem incluídos? Quando você faz pergunta. Então, você está numa reunião e faz pergunta para ele. Não fala assim, nossa, que bacana essa apresentação que você fez. Não, eu quero saber mais sobre isso, quero saber mais sobre aquilo, me conta mais sobre isso. Por quê? Porque eles gostam que a sua opinião seja validada. A opinião é validada pelas perguntas. Às vezes não tem isso, você fala assim, nossa, fui numa reunião, mas só me fez pergunta, não entendeu nada do que eu fiz. Não, às vezes isso é um código cultural. É muito importante saber como funciona aquilo. Para as pessoas, para os sul-americanos, fazer parte de um time é muito importante. Então, quando você vai fazer essa conversa, faça sempre essa conversa no coletivo, porque para eles é o mais relevante, não é dizer o quanto você fez. Esses são códigos. Isso aqui funciona só para países? Pensa vocês, nós aqui de RH, conversando com o time de financeiro. É igualzinho a conversa, né? É só mudar. Vai falar com o time de marketing. O jeito, a cultura daquele departamento interfere em como ele percebe. Então, saber com quem a gente fala e como a gente fala é super importante. E aí, tem uma outra coisa relevantíssima sobre comunicação, que é o seguinte. Quem aqui gosta de fazer conversa difícil? Boa, 3 pessoas levantaram a mão. Está melhor do que, né? Nada, ninguém. Gente, é o seguinte. Conversa difícil não é uma escolha. É uma escolha o que a gente faz com ela. Primeira coisa que a gente precisa saber. Conversa difícil está relacionada a 3 pontos. Quando você está diante de uma pessoa que pensa muito diferente de você. Quando você está de uma pessoa que te provoca emoções fortes, você quer jogar a pessoa do 10º andar, você quer enforcar a pessoa, né? Ou quando tem uma coisa muito importante em jogo. Uma promoção, uma demissão, um feedback, a liderança de um projeto.
Quando você está diante desses três, ou de um desses três elementos, você está diante de uma conversa difícil. E aí é o seguinte, a decisão sobre você fazer uma conversa difícil ou não fazer, é o que vai influenciar positivamente ou negativamente o relacionamento e a cultura do seu time. É o seguinte, fazer conversa difícil é difícil. Não fazer conversas difíceis afetará o relacionamento de vocês, vai gerar um padrão e vocês não vão mais conseguir se relacionar. Sabe quando uma pessoa fala determinada... Como você chama? Beta? Beta? Ah, Bethany. Isso, Bethany. A Bethany veio aqui, né? Aí ela veio falar comigo. Ela falou um negócio que eu não gostei, mas eu não falei para ela ontem isso. Aí, ela chegou aqui de novo, sentou aqui na minha primeira fila, né? Oi, Mafone, tudo bem? E eu já estou com ranço da Bethany, né? Porque a Bethany falou um negócio que eu não gostei, mas eu já estou com ranço, mas não falei nada para ela. Aí a Bethany chega aqui e fala bom dia, e fala assim, bom dia por quê? Não entendi. Não, porque ontem você não estava desse jeito. Aí a pessoa fala assim, do que você está falando? Não, eu sei que vocês nunca tiveram essa situação, mas vai que um dia vocês tenham. Só para deixar aqui, né? A gente entra nas conversas sem fazer o devido alinhamento com a outra pessoa sobre o que a gente está conversando. E isso faz com que a gente crie relacionamentos que sejam tóxicos. Então, quando a gente toma a decisão de não fazer conversas difíceis, a gente está tomando uma decisão de afetar o relacionamento negativamente. E aí é o seguinte, eu tenho uma fórmula, que é o seguinte, pessoas normais, né, que não se relacionam com muitas pessoas, têm que fazer 2 conversas difíceis por semana. Nós temos que fazer conversa difícil todos os dias. A gente tem que aprender a fazer conversas difíceis todos os dias. Quanto mais conversas difíceis vocês fizerem, melhor vocês vão ficar. Por quê? Conversas difíceis, elas exigem coragem, mas elas são o único elemento que possibilita que a gente construa relacionamentos ambientes saudáveis e também relações muito mais humanas, justas e cuidadosas. E aí, tem um elemento importante que ajuda nisso aqui tudo, tá? Que é a empatia. Eu vou contar vai dar tempo. Vou contar uma história. Eu tenho 2 filhos. O Mudrik tem 11 anos, só que ele tem o tamanho de uma criança de 16. Eu tenho a Makini, de 7 anos. Tá? O Mudrik é uma criança muito alta, porque eu sou alto, meu marido é alto, ele é alto. Quando eu preciso ensinar para o Mudrik que ele não pode bater na irmã, eu não posso dizer para esse Mudrik, não bata na sua irmã porque ela é pequena. Por que não adianta eu dizer isso? Porque ele não sabe o que é ser pequeno. Então eu preciso dizer para ele, Mudrik, você é forte, você é alto, a sua força machuca a sua irmã, você não pode bater nela. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Porque eu coloco nele a responsabilidade de ser grande e não nela a culpa de ser pequena. Traduz isso para o nosso ambiente. Quando a gente vai falar sobre empatia, não é sobre o lugar da outra pessoa. Ah, porque eu sei o que vocês passam. Não, que você não sabe. É sobre você entender qual é o seu lugar, qual é o impacto que você pode fazer do seu lugar e que esse impacto seja positivo. Então, não se trata, por exemplo, dos homens falarem assim, ah, não, então agora nós vamos proteger as mulheres, porque eu tenho uma mãe, eu tenho uma filha, eu tenho uma, sei lá, né, qualquer mulher na vida. Não, os homens precisam segurar os camaradas. Porque o que é mais importante, mais potente para melhorar a relação entre homens e mulheres no ambiente de trabalho é a conversa de homem para homem, entre os homens. Entre as mulheres, é o processo de fortalecimento das mulheres. A gente precisa se fortalecer. Eu preciso conseguir olhar para as minhas amigas e falar assim, tem alguma coisa errada com ela. Isso é empatia. Ah, não, mas eu não tenho lugar de fala. Gente, todo mundo tem lugar de fala. Você não tem lugar de fala do outro. A gente tem que entender que isso é empatia, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque é isso que vai ajudar a gente a ter conversas difíceis. Então, cada um de nós vai encontrar o seu jeito, mas eu coloquei aqui os 6 fatores que ajudam você a construir como é que você vai chegar na sua conversa difícil. Primeira coisa, saiba que você está diante de uma conversa difícil. Segunda, não adie conversas difíceis, faça com frequência. Terceiro, observe a sua mente e os seus comportamentos, porque muitas vezes você traz um negócio lá de 15 anos atrás para essa conversa, e aí junta uma coisa na outra, e aí, quando junta, você fala assim, não, mas também, porque naquele dia, mas que dia, do que você está falando, não tinha nada a ver aquela história. Mas, não, ninguém aqui faz, mas um dia, se vocês fizerem, né?
Concentra a conversa no que você quer. Quantas vezes você foi para uma conversa para dar um feedback e demitiu a pessoa? Gente, o que aconteceu aqui? Ou você entra numa conversa e fala assim, como é que a gente veio parar nessa conversa? Que você nem percebe que o negócio foi para outro lugar. Concentra. Saiu a conversa? Não tenho os elementos necessários para fazer essa conversa. Podemos parar aqui? Podemos voltar depois? Escolha as ferramentas corretas. Não manda um áudio de 5 minutos e fala assim, o que você acha? Você perdeu nos primeiros 30. Você não consegue fazer uma conversa. Uma conversa de WhatsApp que passou de 2 trocas já não é uma conversa de WhatsApp. Um e-mail, escreve e-mail, manda só no dia seguinte. Aí aqueles 5 parágrafos você tira e só manda aquelas 2 linhas que você precisa mandar mesmo. E por último, a empatia vai ser muito importante para a gente entender. É que eu não tenho tempo. Eu adoro contar histórias. Eu sou que nem a Marina. Eu adoro contar histórias. Sabe os repentistas com música? Você fala uma palavra, ele conta uma música. Eu sou assim com história. Se você falar qualquer palavra, eu vou ter uma história para contar sobre isso. Essa coisa da empatia, ela é tão relevante que muitas das relações falta a gente ter um exercício mental que é o seguinte: e se ele estivesse? A história era a seguinte, eu vou contar, não tem como. A história era o seguinte, uma criança, uma mãe estava dirigindo, e aí ela estava muito atrasada e o carro da frente estava indo muito devagar. E ela falou assim, ai, mas que droga, eu quero ir mais rápido, que droga, esse carro não vai para frente. Aí o filho dela falou o seguinte, aí ela perguntou assim, putz, por que está dirigindo tão devagar? Ele falou assim, é porque talvez ele esteja com um aquário e ele não quer derrubar a água do aquário. Aí ela falou, como assim? Mamãe, pode ser que esteja dirigindo porque tem um peixinho e o peixinho pode morrer se a água derrubar. Aí ela falou assim, putz, é verdade. Aí ele falou assim, mas também pode ser que tem um bebê dormindo e ele está andando devagar para não acordar o bebê. Aí ela começou a fazer um exercício, e se? E se estivesse? A gente nunca sabe o que a outra pessoa está passando. Então é muito importante que a gente possa olhar com essa lente para conseguir ajudar as pessoas a mudarem. E aí, essa conversa não é uma conversa fácil. E a gente precisa ficar e aprender a ficar confortável de ter conversas desconfortáveis. Na cultura brasileira, a gente tem um problema com desconforto. A gente adora o pelo menos. Então, aconteceu a pandemia. Ai, pelo menos a gente saiu dessa. Morreram 700 mil, mas pelo menos a gente saiu dessa. Não, mas pelo menos você emagreceu. Né? Ficou doente, internado, mas pelo menos você emagreceu. Não, pelo menos você sofreu um acidente, não perdeu as 2 pernas, pelo menos você ficou com uma. Você fala, gente, pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com essa história do pelo menos. A gente tem que ficar confortável. O desconforto ajuda a gente a evoluir na conversa, mas a gente quer se livrar. Essa dificuldade faz com que a gente dificulte as conversas mais profundas. É muito importante conseguir fazer isso. Então, por onde que a gente começa essa conversa, tá? Primeiro, vamos entender quem são os nossos interlocutores. Com quem eu estou falando? Eu estou falando com um cara de finanças? Eu estou falando com o meu conselho? Eu estou falando com um colaborador? Eu estou falando com quem que eu estou falando? Para eu entender qual é o melhor jeito de eu construir essa conversa difícil. Comece pela escuta. Ouve a outra pessoa, para você saber de onde ela vem. Eu e as histórias, vamos lá. Tem que contar, porque senão não consigo explicar o que eu quero dizer com isso. Eu sou uma pessoa que, tirando todas as minhas credenciais, eu sou uma pessoa que eu me considero uma construtora de pontes, uma colecionadora de boas perguntas. Eu acho que o mundo vai ser melhor se a gente aprender a fazer melhor pergunta. Assim, o mundo precisa de possibilidades, não de certeza. Não dá, o mundo é complexo demais. Façam melhores perguntas. E a segunda acho que a gente precisa começar a traduzir os universos para os lugares diferentes. E eu vivo fazendo isso, para mim é o que me alimenta. Nesse processo, uma das coisas que eu não tinha relação são com o universo evangélico. Tá? Por quê? Porque não era muito próximo da minha vida. E aí, uma vez conversando com um pastor, ele me falou uma coisa que me ajudou muito a traduzir isso. Ele falou, Mafone, quando você está falando com pessoas que são evangélicas, elas partem de 3 pressupostos que você nunca pode quebrar. Elas partem de uma verdade que é absoluta, que é fruto de uma reflexão supra-histórica, portanto é imutável.
que ele queria dizer? Se você for falar sobre direitos humanos com essas pessoas, não fale a partir da Declaração dos Direitos Humanos de 80 anos. Fale a partir da Bíblia, porque senão você não vai ganhar essa conversa. Você precisa saber onde essas pessoas ouvem. Porque é isso que vai ajudar você a construir uma conversa que seja saudável. Isso é você começar pela escuta. Eu preciso saber com quem que eu estou falando. O que essas pessoas entenderam? Faça perguntas assim, por que você pensa isso? Ah, ela está partindo desse lugar, beleza. Então, a partir disso, eu consigo falar. Crie espaços que sejam seguros, não só bonitos, né? Como a gente falou muito, assim, muito lindas, salas, descompressão, né? Não é só sobre isso, né? É sobre como é que a gente traz verdade. Nomeie o que precisa ser nomeado. Gente, as coisas têm nomes. É importante isso. Traga o problema para o coletivo, não para o individual. Falar sobre adoecimento ativa lugares, eu não gosto da palavra gatilho, né? Vem de arma, enfim, eu não gosto dessa palavra, então eu uso ativações. Ativa as pessoas, as emoções, tanto em quem ouve quanto em quem está falando. Então, assim, é importante vocês entenderem como é que isso toca vocês também. Falar sobre transtornos é muito importante a gente trazer isso sem que isso seja um estigma. Cuidado com aquilo que você não vê. O que eu quero dizer com isso? O fato de você não ser uma mulher negra, por exemplo, não te dá os elementos corretos para dizer o que eu sinto. Então, o fato de você não ver não quer dizer que não existe. É muito comum que as mulheres sejam chamadas de loucas, que as pessoas negras sejam chamadas de raivosas. Por quê? Porque você não consegue entender o que a outra pessoa está dizendo. Toda agressão é a expressão trágica de uma necessidade não atendida do outro. Não é sobre você. Quando alguém é agressivo com você, não é sobre você. Entenda a dor do outro. Pare de olhar para o seu umbigo. A conversa sobre assédio exige postura e coragem. Acabou meu tempo, né? Eu tenho 3 minutos. Espera aí que eu vou fazer de novo. Não, espera aí que eu vou fazer de novo. Acabou meu tempo, Mari? Ai, gente, eu também estou adorando estar aqui com vocês. Juro, 3 minutos só porque eu acho que essa parte é muito importante. Como é que a gente traduz isso para o assédio, tá? Então, vou lá, muito rapidamente. É o seguinte. Como que eu sei que eu estou tendo uma conversa difícil e qual é a diferença do assédio? Porque o grande problema no ambiente de trabalho que gera tanto os casos de compliance, né, quanto os processos contra as empresas. Saber a diferença entre uma conversa difícil e um assédio é muito importante. Então, eu vou trazer 5 elementos para ajudar vocês nesse ponto, tá? Primeiro, a questão da intenção e da frequência. Quando eu estou tendo uma conversa difícil, eu estou olhando para construir uma conversa que resolva os conflitos, que esteja alinhada às expectativas, para tratar as questões de desempenho de forma pontual. Então, eu construo uma conversa para falar, então, nesse momento, com essa situação, aconteceu. Quando isso vira assédio, quando eu tenho a intenção de falar com outra pessoa de forma humilhante, para constranger outra pessoa, desestabilizar emocionalmente, você entra na conversa para destruir outra pessoa. Ninguém gosta de ser humilhado. Você tem que saber como você faz uma conversa difícil. Mas você não pode humilhar. Você não pode entrar numa conversa para dizer que a outra pessoa é horrível, que ela não fez nada. Isso é assédio. Segunda coisa, como você fala, tá? Uma conversa difícil, ela pode sim ser firme, mas você precisa manter o respeito e permitir a escuta e o diálogo. O assédio, ele vira grito, ele vira deboche, ironia, ameaça. Sabe quando a pessoa está assim, quando ela, né? Grande parte... isso é uma coisa importante. O que é mais irrelevante em comunicação? O que você fala, a sua linguagem corporal ou o seu tom de voz? Quem acha que é a fala, levanta a mão. Quem acha que é o tom de voz, levanta a mão. Quem acha que é a linguagem corporal? Gente, nem todo mundo levanta a mão, quem não sabe? Eu estou contando aqui. Seguinte, 93% do que a gente fala não está nas palavras. 93%. Só 7% do que a gente fala tem a ver com o que a gente fala. 58% do que a gente fala está na nossa linguagem corporal. 35% está no nosso tom de voz. Quer ver? Eu estou achando ótimo estar aqui. Estou gostando super de vocês. Estou super feliz, super feliz. Importa o que eu estou falando? Olha o meu braço, olha a minha postura.
Por quê? A primeira linguagem humana, desde Neandertal, foi a linguagem corporal. Depois vieram os sons, depois vieram as palavras. Então, o assédio pode ser, né, pelo grito, pela ironia, pelo deboche, pelo silenciamento, pela exposição vexatória. Terceiro, impacto emocional. Ah, mas eu não tive intenção. Não interessa. Impacto e intenção são duas coisas completamente diferentes. Não interessa se você não teve intenção. Se teve impacto, o problema é seu. Então, conversa difícil, ela pode, e muitas vezes, ela vai ser desconfortável, mas ela visa o crescimento e o aprendizado. Isso é importantíssimo. Por que você está fazendo essa conversa difícil? Diga para outra pessoa. O assédio, ele vai provocar o sofrimento psíquico, o medo, né, que a gente falou tanto, a perda da autoestima e a sensação de perseguição. Quando você faz uma, quando você faz a outra? Quando você vai fazer uma conversa difícil, escolha um lugar seguro, um lugar reservado para garantir isso. O assédio, muitas vezes, acontece no meio das outras pessoas. Você faz uma ironia, você faz uma brincadeira, faz uma piada. Cuidado com isso. E, por último, os assédios, eles têm a ver com esse desequilíbrio de poder. Tem que saber que a gente está num lugar que é diferente. Então, realmente, quando você... lembra que eu falei sobre empatia? Você não está no mesmo lugar do seu subordinado. Por mais que você seja amiguinho dele, não está. Então, saiba que esse lugar traz uma relação de poder, você precisa saber e respeitar esse lugar. Era isso, gente. Eu passei do meu tempo, ainda tinha outras coisas que eu queria trazer. Obrigada, gente. Não. Obrigada. Pausa para o susto que eu tomei. Primeiro aplausos, vai, que maravilhoso. Aí tô eu quieta ali, ok, de pé, porque eu vi o tempo e tal, não sei o quê, mas eu tô lá assim. Tipo vocês. E aquela cara assim, ela vira, acabei? Tipo comigo? Não, segue, por favor. Eu falei, que espetáculo. E tantos incríveis pontos. Agora eu tô doida para dar uma pontinha desde que você falou da questão do... Eu queria falar só mais uma coisa. Pode falar, não, fica aí, tá tudo certo. Eu esqueci, que eu não posso, que é o seguinte. O ano passado, eu estava lembrando, cadê a Tati? Não tá aqui. E a Tati foi lá para dentro. Foi resolver, né? O ano passado eu vim, foi mais ou menos nessa época que a gente... Foi, né? Foi. Só que acho que a gente estava mais perto do Dia das Mulheres. E esse ano, ontem, uma pessoa... isso aqui são os cuidados, já que vocês... Isso, boa. Tá, deixa eu voltar, tá bom, pra vocês tirarem foto. Não vou falar disso porque não dá mais tempo. Mas eu queria falar disso aqui. Não dá tempo, gente, eu preciso ir embora. Tem que continuar aqui. Não, fico super feliz. A gente vai continuar essa conversa, isso é bom. De novo, não é para esgotar. Mas eu queria falar disso aqui. É o seguinte, não dá para passar pelo mês de março sem falar. E ontem, uma pessoa, um dos palestrantes falou sobre isso. Né? E não falou exatamente, né? Falou dizendo assim, não, porque as mulheres sabem, nem é sobre isso, né? Eu fiquei muito mexida esse mês de março com duas perguntas. Eu gosto muito de perguntas, falei para vocês, então me movimentam muito. Primeira pergunta que eu fiquei me questionando, eu tenho sido uma boa ancestral? Eu estou construindo uma história melhor para as gerações que estão vindo? E a segunda é, que mensagem eu deixaria para as mulheres que ainda não nasceram? Posso ler essa mensagem? Porque depois vocês leem o texto, eu não vou ler o texto. Eu escrevi um texto sobre essa minha reflexão, que chama Carta às Mulheres que Ainda Não Nasceram. Mas eu queria só ler essa mensagem, são 5 linhas. Eu quero só ler porque eu acho que ela é importante para a gente marcar esse momento. Se eu pudesse mandar uma mensagem de texto para as mulheres que ainda não chegaram, seria essa. Você ainda não chegou, mas já está em mim. Eu carrego seu espaço, sua voz, sua liberdade nos meus passos de hoje. Sei que nem tudo estará resolvido quando você chegar, mas eu prometo que você terá um chão para caminhar. E se precisar lutar, que seja com mais esperança do que dor. Eu sou o sonho dos nossos ancestrais, e você é o sonho realizado em muitas de nós. E eu agora faço parte da sua história. Até breve.
Eu escrevi isso para a gente lembrar que cada escolha nossa desenha o futuro. A gente está aqui falando sobre NR1, mas não é sobre NR1. A gente está falando sobre os nossos filhos e filhas que estarão nesse mundo do trabalho e que ele precisa ser melhor do que ele tem hoje. É claro que ele é melhor do que ele já foi, mas é nossa responsabilidade construir esse lugar. E não vai ser possível ser que a gente faça isso de forma humana. As máquinas não farão isso. Então, que a gente possa lembrar que nós somos os ancestrais do futuro. Como tem uma grande amiga chamada Grazi Mendes, que escreveu um livro chamado Ancestrais do Futuro. Então, que a gente lembre disso. E eu não podia passar pelo mês de março sem que a gente fizesse esse recombinado e reafirmasse o nosso compromisso pelos próximos 364 dias. Obrigada. Eu vou fazer o que vocês tudo estão querendo fazer, que é dar um agarrão na Mafone. Obrigada.